Abram a Bíblia, irmãos, em Lucas 18, verso 1, aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Pensei que só Curitiba era frio, mas experimentei o frio do oeste. E nem trouxe roupa quente demais para cá. Trouxe roupa mais fresca. E trouxe Detefon contra a dengue. Lucas 18, verso 1. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte a me importunar. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Ainda que tardio para com eles, digo-vos, depressa, Ele lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Tem fé aqui essa noite? Pode se assentar em nome de Jesus. Se tem fé, vai ter que ter milagre. Porque onde tem fé, tem milagre. Porque a Bíblia diz que os sinais seguirão os que vai ter batismo com o Espírito Santo. Vai ter renovo. Glória a Deus, irmão. A fé, ela é um culto ao Senhor. Sem fé nós não podemos agradar o Senhor. Podemos fazer religião, mas agradar o Senhor não agrada eu. Porque é necessário que quem veio buscá-lo, quando vier buscar, creia que Ele está aqui e que Ele é galardoador da tua fé. Não costumo, irmãos, dar tema, mensagem, ainda que a homilética nos ensina a dar tema, porque diz que os ouvintes guardam o melhor. Porém, essa mensagem que o Senhor me concedeu, Ele mesmo me deu o tema. Me deu um tema 2 semanas antes e depois a mensagem. E o tema é: não desista. Amém? Talvez alguém está aqui querendo desistir de alguma coisa e o Senhor assentou no meu coração para dizer: não desista. Não desista de você. Não desista da tua fé. Não desista da tua família. Não desista do teu casamento. Não desista dos teus sonhos. Não desista do projeto. Glória a Deus. A palavra contrária a desistir, quer dizer, o antônimo de desistir é agarre-se. Geralmente, irmão, quando nós cristãos se agarramos nas promessas bíblicas, nas promessas de Deus, dificilmente nós vamos desistir. Então agarre-se na promessa que o Senhor fez para ti, para a tua família, para o teu ministério, para a tua chamada. Agarre-se na promessa do porvir, porque queiremos nós ou não, acreditemos nós ou não, estejamos prontos nós ou não, levante-se o inimigo da nossa alma ou não, Jesus prometeu que vai voltar e isso é incondicional, Ele vai voltar. Você crê nisso? Então temos nadado aí, né, num oceano tão gigante, não vamos morrer na praia, porque eu creio que está muito perto de se cumprir essa promessa da sua volta. E logo nós vamos estar em casa. Glória a Deus. Ao contrário da palavra desistir, é persevera. E nós nunca vamos encontrar na Bíblia alguma palavra dizendo pare, dê um tempo, né? Recue, volte. Não, mas sempre marcha, levanta, desperta. Sempre para cima, sempre para frente. Nós vamos ver a vida de Moisés. Eu fico imaginando o pastor Moisés feliz quando conseguiu tirar os filhos de Israel do Egito, né? A felicidade devia ser imensurável ali naquele coração, né? Que lutou tanto, que viu a dureza do coração de Faraó, mas agora liberado, marchando para Canaã, levando consigo os filhos de Israel. De repente, Mar Vermelho na frente, no lado direito, montanha, ao lado esquerdo, montanha. A Bíblia vai nos dizer que Deus endurece novamente o coração de Faraó. Faraó, com todo o seu exército, né, segue a captura de Israel para trazer de volta a escravidão. E assim o nosso inimigo, irmão, não pensa que Satanás se conformou com a tua liberdade em Cristo.
ele sempre vai procurar dar um jeito de querer nos capturar de volta e nos levar à escravidão. Mas não pare por nada, porque na frente sempre terá uma porta de escape. Sempre terá uma saída no Senhor. Glória a Deus. Com o Senhor nós sempre teremos uma porta de escape. Por mais difícil, por mais caótico, nós vamos ver uma saída. É tremendo que Faraó segue o povo, e eu fico imaginando que é o lugar de alegria, de júbilo. Agora o coração de Moisés e do povo está temeroso, incerto, angustiado, ali aflito. Moisés vai orar, mas Deus diz a Moisés: por que tu clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marche. Me impressiona, pastor, que ele não disse assim: diga aos filhos de Israel que marche, que eu vou abrir o mar vermelho. Ele não disse que abriu o mar vermelho, ele não disse que ia fazer nada. Ele só deu uma ordem: diga aos filhos de Israel que marche. Quando os filhos de Israel se colocaram em forma de marcha, então o Senhor diz: toca com a tua vara nas águas, e as águas se abriram. Glória a Deus. Nós sempre temos a tendência de esperar algo acontecer para tomar um posicionamento, mas não, irmão. Com a lei de Deus, no caminho de Deus, Ele espera que eu e você tome o posicionamento. Então vem a solução, o milagre, vem algo da parte dele. Tiago vai dizer isso: achegai-vos a Deus e Deus se achegará a vós. Quando estão se achegando a Deus, vão ver Ele perto. Buscai e achareis. Glória. Sempre um posicionamento é pedido da parte de Deus para o povo dele. Glória a Deus, irmão. Vamos ver também o profeta Ezequiel, tanto como Daniel, foram levados jovenzinho para a Caldeia. Eu fico pensando que Ezequiel era feio, sem formosura, porque Nabucodonosor pegou os meninos bonitos e levou para servir no palácio. Mas Ezequiel foi deixado no vale de Quebar, perto do rio, para tirar a lama daquele rio, para fazer vasilha. Os escravos faziam vasilha para a Caldeia. Agora a Bíblia vai dizer: no 36º ano do exílio de Ezequiel, ele já está com quase 50 e poucos anos, e veio a palavra de Deus a ele dizendo, põe-te em pé e eu falarei contigo. É como se Ezequiel estivesse indagando a Deus naquele vale, ou frustrado, ou angustiado, porque assim, quando demora as coisas acontecerem na nossa vida, somos inclinados a frustrar-se, a parar, a desanimar, a querer desistir. E ali Deus não deixou Ezequiel desistir ou desanimado. Talvez Ezequiel estava dizendo: que me valeu minha mocidade, Estudei tanto para o sacerdócio. Ele era filho de linhagem sacerdotal, estava se preparando o sacerdócio quando foi capturado. Que me valeu estudar, a mão de estudante virou mão de escravo, Agora tanto tempo nesse vale, talvez dizendo: que saudade de ouvir Deus falar, mas aqui não tem o templo. O templo ficou em Jerusalém, Jerusalém saqueada, o templo saqueado, derribado, queimado. Como que eu posso ouvir a voz de Deus? Gostaria tanto de ver Ele falar comigo, mas ali não tinha o templo, ali não tinha Jerusalém. Mas o Senhor chega a Ezequiel e diz: põe-te em pé, eu falarei contigo. É como se Deus dissesse: não tem templo, mas eu venho nesse vale que tu está para falar contigo. E a gente aprende que Ele vem no vale, glória a Deus. Ele vem nas horas mais difíceis e Ele fala conosco, mas Ele pede: põe-te. E Ezequiel declara: enquanto eu ouvia Deus falar, então veio o Espírito de Deus e me pôs em pé. E nós aprendemos algo tão lindo com essa palavra, que quando nós determinamos o Deus onisciente que conhece nosso coração, e Ele olha a motivação dentro de nós, o querer melhorar, o querer ficar em pé, o querer o agradar, o querer obedecer, mas não há força. O próprio Espírito Santo vem nos capacitar para executar a obediência ao Senhor. Você crê nisso, irmão? Basta nós dizermos, às vezes até, eu louvo a Deus, porque é um domingo que nós estamos comemorando, orando e clamando por países perseguidos. Eu cheguei da África em novembro, estive na África novamente, e vim da África em novembro, e eu louvo a Deus por vocês aqui, são poucos que lembram disso, orarem por esses países, que estão sendo tão perseguidos. Mas irmão, a gente vê muitos dos irmãos nesses vales, Deus socorro.
E ele socorre o homem que está no vale, que chama por ele, que lembra dele. Glória a Deus, você crê nisso? Ao contrário, irmão da palavra, desistir é persevera. Na nova aliança encontramos o Senhor dizendo: por muitos vocês serão odiados por causa de meu nome. Eu gosto muito desse versículo para a atualidade cristã, é muito importante. Porque nós vivemos num tempo de crente cristalzinho, mimimi, e que fica às vezes escandalizado porque o mundo não aceitou, porque o mundo não recebeu. O próprio Jesus disse: se vós fosse do mundo, o mundo vos amaria. Mas antes eu vos tirei do mundo. Por isso que o mundo vos odeia. Então Jesus já deixou dito: nós não seremos aplaudidos, nós não seremos aceitos, nós não teremos nota 10 desse povo, nós não seremos aclamados por eles, nós não teremos as luzes das ribaltas da parte deles, nós seremos odiados por muitos, às vezes até dentro da parentela, porque aceitamos Jesus de Nazaré. Às vezes, pastor, infelizmente até dentro dos templos, porque onde tem trigo tem joio. E quando a gente se posiciona pela Bíblia, a gente se posiciona pela verdade, aquele que é joio, que não quer nada com nada, mas está na igreja para atrapalhar e odiar os outros, vai te odiar. Por muitos você será odiado por causa do nome de Jesus. Mas é tão tremendo que Jesus diz no verso seguinte: mas aquele que perseverar até o fim, não é aquele que desista, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E isso dá-se uma força para a gente dizer: com cara feia ou sem cara feia eu não paro. Com aceitação de homem ou sem aceitação de homem, com rejeição, eu não desisto. Eu estou aqui porque a casa é dele, a palavra é dele, foi ele que me chamou. Você crê nisso? Tem essa perseverança dentro de ti. Não é crente que diz: eu não vou ali porque ninguém me gosta, eu não vou ali por causa que me fizeram cara feia. Ou os crentes oportunistas, que nós temos uma massa hoje tão grande que estão na igreja só para ter oportunidade, e quando não é lhe dado uma oportunidade, ele deixa de vir para a igreja. Mas com oportunidade ou sem oportunidade, eu não paro. Glória a Deus. Nós vamos ver também na nova aliança, quando Jesus diz assim: por se multiplicar a iniquidade. Nós estamos vivendo esse tempo, né? Quem pratica iniquidade é povo cristão, né? O ímpio lá fora pratica pecado. É quase a mesma coisa. Eu vejo hoje um erro no meio do povo de Deus. Eu acho que é um fato por falta da Bíblia, né? Tempo de muitos doutores sem estudar. Tem sentido isso, pastor Elisé? Muitos doutores sem estudar. E aí vivem no achismo. Eu falo que são os agoreiros. Os agoreiros, que Deuteronômio 18 diz que é abominável a Deus. Crentes que praguejam, crentes que inventam visões, crentes que inventam por falta de Bíblia. E alinham a igreja igual ao mundo. Nós nunca podemos alinhar a igreja com o mundo. A palavra igreja já diz tirado para fora. Nós não somos do mundo. Somos tirados para fora do mundo. Eu vi isso muito no meio cristão esse mês, jogando praga, dizendo que foi Deus que permitiu, que Deus que está castigando o Rio Grande do Sul. Eu não consigo entender que Deus que serve, porque a minha Bíblia, a tua Bíblia, ela vem falar dos atributos de Deus. Deus não tem dois pesos, Deus não tem duas medidas. Que Deus é esse que afoga uma criança inocente nas águas e não mexe no fofoqueiro dentro da igreja? Eu sinto isso, pastor. Não é juízo de Deus, não foi Deus que criou as barragens. Eu vivo pregando naquela região, até na igreja pioneira de vocês, a do Rio Grande, que foi para debaixo das águas, entrou água por ali. Irmãos, não é Deus que constrói barreiras, nem o diabo, é o homem. Não é Deus que joga lixo nos rios, são os homens. E o que o homem planta, o homem vai colher. A natureza responde à agressão do homem a ela. E homens agredindo e falando assim: tomara que eles venham se arrepender com isso que está acontecendo. Como assim? Como que o mundo vai se arrepender? O mundo não pode se arrepender. Eles não acham que estão fazendo nada errado.
E só vão se arrepender quando um de nós sairmos das quatro paredes e pregarmos para ele o amor de Cristo. Aí eles vão se arrepender. Mas a igreja tem que ser advertida sobre o pecado continuamente. Tem que ser sim chamado ao arrependimento diariamente. Você entendeu isso? Ao mundo nós temos que pregar o amor para nós também. Mas nós já conhecemos pela luz da palavra o que é lícito e o que não é lícito. O que podemos e o que não podemos fazer. Então, o que é iniquidade? Pecado conhecido pela luz da palavra. Pecado que nós sabemos que não podemos continuar fazendo e continuamos, isso é iniquidade. Sabe o que é iniquidade? É o crente fofocar sabendo que não pode fofocar. É o crente julgar sabendo que a Bíblia diz não julgue para não ser julgado. É o crente fornicar sabendo que não pode fornicar porque o lugar do fornicador é o lago de enxofre de fogo que desce enxofre, Apocalipse 21. É o crente adulterar, é o crente ser avarento, é o crente ter amor ao dinheiro. Isso é iniquidade. Agora, vê se disciplina um fofoqueiro, um mentiroso. Não dá, ninguém disciplina. Nós vemos aí o povo buscando um avivamento tão grande no mundo, irmão. Buscando um avivamento, eu não consigo entender. Estamos esperando o evangelista internacional vir nos avivar? Ou, eu pergunto, estamos mortos? Porque avivar é trazer a vida. Quantos crentes vivos tem aqui? Eu estou viva. Eu estou viva. E sabe qual é o maior sinal de crente vivo, irmão? O teu pecado te incomoda. Nós vivemos uma geração que o pecado do outro está incomodando. É onde se levanta juiz julgando. Mas não é o pecado do outro, o teu pecado te incomoda. Aquela mentirinha que você contou essa semana te incomodou. Aquele comentário alheio pesou a tua consciência. Se incomodou, significa que você está vivo, porque vivo escuta. Crente vivo escuta o Espírito Santo. Que espírito é esse que traz emoção para a igreja? Que traz só lágrima para a igreja no momento do culto, que faz o crente profetizar, que faz o crente ter visão, que faz o crente revelar, mas não convence o homem do pecado. O verdadeiro Espírito que veio, ele vai convencer eu e você do pecado. Você crê nisso? Se o pecado te incomoda, você pode crer, eu ainda não estou na apostasia, eu estou vivo e tenho ouvido a voz do Espírito Santo. Glória a Deus, você crê nisso? E aquele que batiza está aqui hoje. Aquele que renova está aqui hoje, aquele que cura, aquele que traz fogo do Espírito, ele está aqui, é Jesus de Nazaré. Nós não precisamos esperar, Jesus já está aqui para fazer essa obra gloriosa. Você crê nisso, irmão? Glória a Deus. Basta a gente querer. Então, ao contrário disso, é não praticarmos iniquidade, né? Por se multiplicar a iniquidade, o coração vai ficando pesaroso, vai ficando negro, vai ficando aborrecido, se torna um crente rançoso, um crente que não quer mais estar na igreja, um crente que não quer estar mais com comunhão, um crente que perde o amor pela Bíblia, pelas coisas do Senhor. E começa a ter mais sentido o mundo para esse crente. Mas aquele que perseverar até o fim, aquele que fazia essa diferença. Eu quero fazer a diferença. Glória a Deus, irmão. Deus é bom. Ao contrário da palavra desistir também é teima. Como assim? Pastor Elias vai dizer, vai mandar meus crentes ser teimosos? Teima. É mais ou menos assim, o médico diz, não tem mais cura. Mas você, pela luz da palavra, diz, tem cura sim, porque o Deus que eu sirvo faz milagre, Ele cura. Teus olhos vê para a tua casa e o inimigo da tua alma que se aproveita da fraqueza, das dores, da preocupação, vai dizer, está vendo aí, teu lar não tem mais jeito, teu filho não tem mais jeito, mas você pela luz da palavra diz, tem jeito sim, porque a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus, tu e tua casa será salva. Glória a Deus. Perdeu um emprego e aí já veio aquele sentimento de dizer dessa forma, agora eu vou perecer, mas pela fé que a Bíblia te trouxe, vai dizer, não vou perecer porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse tipo de teimosia, glória a Deus, essa parábola Jesus usa para trazer o ensinamento de perseverança na oração, na busca a Ele, no clamor a Ele. Parábola é uma metáfora, né? Uma metáfora, um método de estudo que Jesus costumava usar para ensinar os ouvintes dele.
Temos 35 parábolas registradas por Mateus, Marcos e Lucas. João não registra nenhuma. Jesus usava regiões, dogmas, personagens, pessoas, objetos do lugar que ele estava, para trazer assim uma verdade moral e espiritual para os seus ouvintes. Nessa parábola nós temos 3 personagens. E o primeiro personagem é um juiz. Juiz é um homem que obriga a lei a ser cumprida. Amém, irmão? Mas Jesus dá uma característica a esse juiz. Ele não temia Deus e nem respeitava homem por 2 vezes nessa passagem é repetida essa característica. Outro personagem, uma viúva. E a viúva aqui representa um ser humano de extrema necessidade. De proteção, né? De habitação, de alimento. Porque ser viúva nos tempos antigos, não só em Israel, mas nas nações gentílicas também. Se ela não tivesse um filho homem, podia ser de um dia, mas ela tinha que ter um filho homem. E viesse o marido dela morrer, se ela não tivesse um filho homem, os bens, terra, propriedades, casa, tudo voltava para o governo, ela perdia tudo. Salve se ela tivesse um filho homem para poder ficar com os bens que o marido conquistou. Então, se ela não tivesse um filho homem, ela ficava à mercê da sociedade, da bondade das pessoas. Então, ela representa uma pessoa dependente, de socorro, de ajuda, de proteção, de sobrevivência. É isso que ela está representando aqui. Mas certo é que Deus sempre deu ordem a Israel para cuidar das viúvas e dos órfãos e dos necessitados. E a igreja, irmão, também, né? Paulo, formando Timóteo, ele diz: cuide das viúvas no meio de vocês. As viúvas assanhadas não. Está lá, nem outras palavras, porque sempre teve as viúvas assanhadas, né? Meu pastor, presidente da nossa igreja, ficou viúvo, mas irmãos, no culto de ensino não caiu, mas agora lotou. Mas ele já casou, glória a Deus. Daí umas viúvas entraram até em depressão. Mas Jesus é bom, sempre tem viúva, né? Com todo o respeito. Sempre. Mas Paulo diz assim: cuide das viúvas, aquelas que são piedosas, mulheres, né? Fiel a Deus, cuide delas. As que são jovens, permita casar novamente, ele disse para ele. Então o Senhor sempre quer que a gente cuide dos mais vulneráveis no nosso meio. Glória a Deus, pessoas mais vulneráveis têm que ser cuidadas por nós. É tão tremendo. Hoje a viúva ela tem amparo pelo INSS, mas naquele tempo não tinha isso. Então ela era um ser bem vulnerável, bem dependente dos outros seres humanos. Glória a Deus. Essa viúva tem uma característica dada sem palavra por Jesus: teimosa. Ela viu uma solução, bater na porta do juiz. Ela viu a porta da casa de um juiz e ela vai e bate. A Bíblia não diz quanto tempo ela faz isso, mas a Bíblia declara por um tempo. Você pode conjecturar por um tempo aí, pode ser uma semana, um dia, um mês. Por um tempo ela bate. Ela vai lá de manhã, bate na porta, o juiz nem arreda a cortina para dizer que não acordou. Mas de tarde ela bate novamente, ele diz: eu não vou atender tua causa, não vou pegar tua causa, não vou te defender do teu inimigo. De noite ela volta a bater, outro dia ela está batendo, e no outro dia ela está batendo. Como? Determinadamente, determinou no seu coração, deitou no seu coração, ali dizendo: essa porta vai abrir. Uma hora essa porta tem que abrir, uma hora ele vai se cansar, ele vai me atender. Eu aqui não vou desistir, mas que essa porta vai abrir, glória a Deus, irmão. Eu sempre digo, irmão, que religioso não recebe nada. Aquele que vem assistir culto, sai igual do que quando entrou. A Bíblia vai dizer quem recebe: todo aquele que pede, Mateus 7, recebe. Todo aquele que busca, encontra. E todo aquele que bate, vai ver a porta aberta. Não existe respaldo bíblico para não pedir. Não existe algo que nos proíba pedir. Nós temos liberdade. Eu vim adorar o Senhor, eu vim cultuar. Para mim é muito importante o meu culto ao Senhor. Eu vim, irmãos, servir ao Senhor de alguma forma aqui. Mas eu vim pedir também. Quantos têm algo para pedir? Às vezes, religiosamente, a gente entra, sai e volta. Como se nós estivéssemos no domínio das coisas, como se nós fôssemos
Fomos chamados para viver numa dimensão dos homens, irmão. Aqueles não adianta dizer, o culto estava gelado. Deus não fala mais ali. Não sinto mais, eu estou com uma saudade do Espírito Santo. Irmão, é só pedir. Se você quer Ele, diga, toca em mim. Toca em mim, eu sei que o Senhor está aqui, toca em mim. Vocês não falaram que tinham fé, irmão? Toca em mim, me enche de novo, me aquece aqui, Senhor, aquece minha alma, desce Consolador, me consola, porque só Tu me conheces o estado que eu entrei aqui. Pede, irmão. Talvez você precisa de uma sobrevivência, de algo financeiro, algo material ou algo familiar. Ele está aqui, é Ele o Salvador. Salva minha casa, põe um ponto final na minha luta. Pede para Ele, porque todo aquele que pede, recebe. Jesus não é mentiroso, Ele não tem compromisso com letra de música, com visão, com sonho, mas com essa palavra, diz Jeremias, que Ele vela para cumprir essa palavra. Ele deitou no meu coração trazer essa palavra, e Ele está falando conosco. Quantos creem que a Bíblia é a boca de Deus? Então não volta para a tua casa da mesma forma, mas com fé, pede para Ele. Glória a Deus. Às vezes nós somos criticados a não pedir. Eu falo, o que eu vou fazer em religião e vou pedir para o cão? Não, eu encontrei a porta que vai abrir. Ela já está aberta. A Bíblia diz, entra com confiança diante do trono de Deus, porque a porta já está aberta. E entrar diante do trono de Deus para quê? Para encontrar ajuda, para encontrar graça para os dias difíceis. Nós estamos vivendo dias terríveis da terra, difícil de manter família, difícil de trabalhar, difícil de guardar nossa moral, nossos princípios, difícil de ser pastores, difícil de ser cristão, mas há uma porta aberta e há um trono para que nós possamos se achegar. Você crê nisso? Chegue com confiança, não duvida, o Pai vai te atender. E você vai encontrar ajuda. Quantos precisam de ajuda? Ajuda, socorro, como foi cantado aqui. Vamos encontrar socorro, e o socorro vem dele. É tão tremendo. Ela teima uma, ela teima duas, e ela pede para o juiz, até que a porta vai e abre. Aí aquele juiz diz assim, ainda que eu não tema a Deus. De novo é repetido aquela, por quê? Ainda que não respeito, porque lá em Êxodo 22, verso 22, é dado uma lei a Israel. A nenhuma viúva, a nenhum órfão, vós afligireis. Se porventura afligires uma viúva e um órfão, e eles clamarem a mim, eu certamente os ouvirei, e os matarei a espada, deixando vossa mulher viúva e vossos filhos órfãos. Quer dizer, se afligires uma viúva e um órfão, e eles clamarem a mim, eu me vingarei por eles, diz Deus, dessa forma para Israel. Entendeu isso? Agora, Jesus, ele se incumbe, né? Ele tem ali o cuidado de dar essa característica para o juiz, repetir na parábola essa característica do juiz, e está dizendo, e ele conclui essa palavra. Escuta o que o juiz injusto está falando. Ainda que eu não tema a Deus, era o juiz dizendo assim, eu não estou atendendo essa mulher porque eu tenho temor a Deus, não estou nem aí. Também não porque ela é viúva, não respeito a homens nenhum. Não me interessa se é viúva, se é homem, não é por isso que eu estou atendendo. Ele expõe a característica dele. Mas é porque ela está me molestando, ela está me incomodando, eu vou atender, porque senão ela vai voltar amanhã. Se eu não atender, ela vai bater, ela não me dá sossego, ela me molesta, ela me chateia, ela me incomoda. Ela está me atrapalhando. Aí Jesus diz, escuta o que o juiz injusto fala. É como se Jesus diz, preste atenção. Preste atenção. Ele é um homem mau. Ele é um homem sem caráter. Ele é um homem narcisista, egoísta. Ele não respeita homem nenhum. É um homem sem hombridade, sem temor a Deus. Ele é ruim. E sendo ruim, atendeu a mulher. E aí eu vou citar aqui numa versão bíblica. Ele diz, não existe mais muito, o pastor entende isso, eu não me arrisco a falar muito, né? É bom, né, pastor? Mas existem as versões novas que estão reduzindo a fala de Jesus, né? A glória da falácia de Jesus. Tem uma versão de 1923 que sempre coloca em verdade, em ver. Hoje nós encontramos em verdade. Não existe muitas em verdade. Parece que Jesus estava sendo repetitivo e chato.
Mas você vai ver que Jesus tinha hábito de falar assim. Quando é repetido em verdade, eu queria o Senhor dizendo assim, é fato, não é fake. O que eu estou te dizendo vai acontecer. Ele é a própria verdade, o que sai da boca dele vai acontecer. Glória a Deus. Então, em verdade, ele diz, escuta aí o que o juiz injusto fala. Escutou o que o juiz mau falou? E em verdade, Deus não fará justiça na vida dos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio pareça. Em verdade, Deus fará justiça, depressa fará justiça. Glória a Deus. Você crê nisso? Se o juiz é mau, não tem caráter, é um homem, egoísta, não respeita seres humanos, não está nem aí com o próximo, atendeu a viúva, e Deus que é bom, e Deus que é grande benevolência, e Deus que é grande misericórdia, e Deus que é grande bondade, não vai atender os seus escolhidos. Quem tem aqui a certeza que é escolhido por Deus? Quantos escolhidos? Aí nós encontramos a terceira personagem da parábola, os escolhidos. Mas não é qualquer escolhido, é dado a esses escolhidos uma característica também, que clamam a mim de dia e de noite. Não é qualquer escolhido que vai receber, mas aqueles que clamam a mim de dia e de noite. Glória a Deus. Se o juiz é mau, atendeu, muito mais o Pai. Fazendo uma concordância bíblica, nós vamos lá para Mateus de volta 7, onde o Senhor diz, vocês sendo maus, saber dar boas coisas aos vossos filhos, muito mais o Pai que está lá no céu dará bem aos seus escolhidos. Você crê nisso? Se nós somos maus, se o filho pedir pão, não damos pedra. Se pedir peixe, não damos uma serpente. Muito mais o Pai que está no céu dará bem. Você crê que Ele te dará bem? Para aqueles que clamam a Ele. Clame, não deixe de clamar. É um tempo de clamor, ainda que tardio. Jesus coloca, ainda nós damos muita coisa por tardio, por atrasado, por perdido, aonde vem as frustrações dentro da nossa alma. Às vezes oramos tanto em 2023, fizemos tantas campanhas, tantos propósitos, e cadê o resultado? De que valeu tantas campanhas? Agora estamos em 2024 e cadê? Fizemos tantas orações, tanta súplica, ano após ano, orando para a salvação de alguém. Cadê a salvação? E nós vamos dando as coisas por tardio, por perdida. Mas Deus não se atenta à data do homem. Esse calendário não é divinal, é Gregório, foi o Papa Gregório que construiu. Mas Pedro vai dizer que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como o tempo dele não é o nosso tempo, não é a nossa hora. Tem coisa que ele responde na hora, mas tem coisa que ele vai responder daqui a 1 ano. Isso não é algo do Espírito Santo, porque eu não ouso pregar aqui nas técnicas de uma pregação, mas do poder do Espírito Santo, porque hoje nós precisamos muito do poder do Espírito Santo, muita demonstração, porque senão porque existe muita teologia, muito doutor em teologia, mas pouco poder do Espírito Santo. Mas eu creio que Deus, Ele tem poder para tocar em nós. Glória a Deus, irmão. Então, aqui inspirada pelo Espírito Santo, de te dizer, faça uma lista dos teus pedidos. Não precisa botar a oração inteira. Objetivo, põe a data. Eu tenho essa lista desde a minha juventude. Isso. Senhor, preciso de saúde. Me dá saúde, Senhor, eu preciso de um carro. Senhor, eu preciso de uma porta de emprego. Senhor, eu preciso da salvação. Salva o meu filho, salva o meu marido, minha esposa. Algo, Senhor, aviva a minha alma. Senhor, me batiza com o Espírito Santo. Senhor, entra com providência no meu ministério, na minha chamada. Eu não sei o que você está precisando. O Senhor está falando, a lista. Põe a data. Você vai ver que você vai pegar essa lista e vai dizer, Ele respondeu, Ele deu, Ele operou. Às vezes Ele pula 2, 3 pedidos e vai lá no outro, lá embaixo. Mas Ele volta e responde.
Porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Não diria eu e não faria, não faria eu e não confirmaria. E ele disse a Jeremias: clama, Jeremias, clama a mim, eu te responderei, eu te mostrarei coisas grandes, coisas firmes que tu desconhece. Quer dizer, tu não vai morrer aí nesse pátio a pão e a água. Eu ainda vou me manifestar com milagre na tua vida, na tua casa, na tua família, na tua chamada, no teu ministério. Você crê nisso? Mas clama a mim, a palavra clamar, insista comigo em voz alta. Para de dar por perdido. Para de botar ponto final onde eu não botei. Deus fala assim: mas clama a mim. Não dê por derrotado, por falência algo na tua vida, se Deus não deu. Mas clama ao Senhor. Insista com Ele. Eu recebi a semana passada, eu e minha família, uma resposta de oração de 20 anos atrás. E nós colocamos data. Às vezes eu estou na igreja, eu peço algo, eu ponho na Bíblia, eu vou ver. Está na Bíblia. E Ele me respondeu. Mas domingo eu dobrei o joelho, angustiada com uma situação, e orei ali poucas palavras com o Senhor. Na segunda-feira, ao meio-dia, eu almoçando com uma das minhas filhas, veio a resposta. Então tem oração que leva 20 anos para responder, mas tem umas que ele é imediato, tem outras que ele vai te responder aqui no culto. Você crê nisso? Mas que Ele vai responder, Ele vai responder. Você crê nisso? Eu costumo, irmãos, pela misericórdia do Senhor, me consagrar de um ano para o outro para pedir uma palavra. Eu não gosto de palavra rema, eu acho muito moderninha e muito vulgarizada no nosso meio. Mas uma palavra direcionada para a noiva do Cordeiro no globo. Eu não sei como vai ser, onde Ele vai me levar, mas que Ele me leva sempre para muitos lugares. E eu não crio num Deus de confusão. Eu preciso de uma direção para a igreja. Eu sinto essa necessidade. Eu preciso de uma direção para a igreja de Jesus. Não pode, a gente não pode só fazer sermão e ir pregando. E aí, o Senhor me respondeu dia 2 de janeiro. Eu vim para o oeste, né? Umarama, Goerê, daí fiz Nova Santa Rosa, Toledo, e depois fui lá para Vale do Itajaí. Fazia Laurentino, Rio do Sul e Timbó. E era uma campanha de 12 dias para 12 meses. Eu vim para fazer aquelas coisas. E aí o Senhor me deu dia 2 de janeiro a resposta. E o Senhor falou assim: esse ano será um ano de respostas de oração do meu povo. E depois, se der, eu conto porque Ele falou isso, mas Ele disse: fala para a minha igreja que esse ano será um ano de respostas. Você crê nisso, irmão? E eu acredito que aqui dentro desse templo já tem crente que pode contar testemunho de respostas de oração, que pode declarar que isso está acontecendo. Você crê no nome de Jesus? Esse ano é um ano de respostas. Deus vai responder muitos clamores feitos a Ele, muitas súplicas, muitas lágrimas que foram derramadas a Ele. Este ano teremos respostas. Glória a Deus. Você crê no nome de Jesus? Nós damos por tardio. Mas nós vamos ver na Bíblia que isso é normal. O ser humano, com a queda de Adão e de Eva, dá as coisas, porque temos ansiedade. Não vivemos no tempo sacro de Deus, nós vivemos no tempo dos homens. Nós vamos ver Marta, quem não conhece, rapidamente eu passo aqui, mas Marta, Maria e Lázaro, João 11, quem não conhece essa passagem. Marta diz que Lázaro está doente. Marta e Maria, e manda Jesus chamar Jesus. Geograficamente, Jesus estava em Jerusalém, 2.900 e poucos km de Betânia para Jerusalém. Mas a Bíblia vai declarar, irmão, que Jesus estava sendo perseguido para ser apedrejado. Então ele sai de Jerusalém e ele vai para Galileia. Ele vai para o norte de Israel, que é 100 e poucos km a pé. Agora o mensageiro de Marta com certeza se esforça em procurar Jesus. Encontra, ele diz: aquele que tu ama adoeceu, Jesus, vem depressa. E a Bíblia diz que Jesus não vai, ele se detém no lugar. E eu fico imaginando os apóstolos olhando para Jesus, a igreja, né? Olhando para Jesus e dizer: se ele ama tanto Lázaro, ama tanto aquela família e não vai, imagina então para nós. Se ele não responde a súplica de
Maria, se Ele não responde o clamor de Maria, que tanto ama aquela família, imagine então nossas orações, nossos pedidos não vai valer de nada. Mas o Senhor é onisciente, conhece a sua igreja, e põe uma coisa no coração: um dos nomes dele é Príncipe da Paz. Ele não vem perturbar a igreja, ele vem aquietar a igreja. Você crê? Ele vem trazer paz no teu coração. Você crê nisso? Ele aquieta os apóstolos. E ele aquieta dessa forma, dizendo, os apóstolos nem perguntaram, mas como ele não se movimentou para ir correndo para Betânia, os apóstolos com certeza indagaram: por que ele não atendeu o pedido de Maria, de Marta? E aí Jesus diz: essa doença não é por a morte, mas é para a glória do meu Pai, onde o Filho será glorificado no Pai. Glória a Deus, irmão. E é tão tremendo que Jesus, à frente, ele vai dizer: Lázaro, dorme. E os apóstolos estão achando que ele está em repouso físico ali, repouso de dormir. E diz: então se dorme, está seguro. Quer dizer, se doente, tá? Porque naquele tempo não existia sedativo para dormir, essas coisas como existe hoje. Era bem precária a ciência. Então se ele dorme, ele está melhor, ele está seguro. Quer dizer, já um doente conseguiu dormir, está melhor, não é verdade? Então ele está seguro. Eles não entenderam o que Jesus estava falando. E Jesus continua falando para eles, dizendo: voltemos para a Judeia, porque ele estava fora do perímetro da Judeia. Voltemos para a Judeia. Mas um dos apóstolos diz: tu vai ser morto lá, tu vai voltar para a Judeia, para a região, tu vai morrer, Jesus, porque ele estava sendo perseguido. Mas nós vamos encontrar Tomé, né, irmão? E se Tomé tivesse hoje, é dado como um grande influenciador. Glória a Deus. Tem pessoa aqui para influenciar outras? No meio evangélico nós encontramos pessoas só para influenciar o outro, para fofocar. Então, tá difícil. Ó a fala da maioria dos velhos: ai, tá tão difícil, né? Ai, pois é, né? Irmãos, tem que influenciar. Olha o que Tomé faz. Não botamos a coroa da incredulidade em Tomé, mas ele consegue influenciar os demais aqui. Ele diz assim, porque ele diz assim: se o senhor for, vai morrer. Jesus diz: quem é do dia, anda no dia. Ele está usando uma metáfora ali. Ele está dizendo: não chegou a minha hora, eu não vou morrer agora, não é a hora das trevas reinar em mim. Quem é do dia, anda no dia. Ainda é dia, eu vou andar, eu vou marchar ainda, vou continuar executando o meu ministério aqui na terra. Aí Tomé diz: se ele vai morrer, vamos morrer com ele, gente. Glória a Deus, porque Jesus diz assim: voltemos. Eles ficam com medo, mas aí Tomé diz: se ele vai morrer, vamos morrer com ele. Quer dizer, é ruim ficar aqui sem ele, vamos embora, vamos morrer com ele. Não tem aí um louvor que diz: é melhor chorar com Cristo do que sofrer com ele do que... Eu não canto muito isso, né, irmão? Mas tem crente que canta. Eu só peço misericórdia. Glória a Deus, irmão. Eu já estou cansada, bem calejada, mas Deus é bom. Glória a Deus, irmão. Quantos estão calejados aqui já? Marcas de Cristo na alma, né? No ministério. Aí tem crente que canta, né? Melhor sofrer. Eu falei: não, nem é melhor sofrer, é melhor só seguir. Eu estou assim, sabe, pastor? Glória a Deus, irmão. Porque é difícil. Irmãos, tem crente que só aprende com deserto. Já viu que agora é ser crente VIP, está no deserto? Se você não está no deserto, é porque tem algo errado na tua vida. Eu prefiro aprender com a obediência, com a Bíblia, do que com o deserto. O Salmo 95 declara bem isso, né, irmãos? O povo andou no errante de coração nos 40 anos, porque duro de coração. E se você, quanto mais duro de coração, mais teimoso, aí vai ficar no deserto. Mas aquele que se dispõe do seu ego, se despoja do seu eu e resolve obedecer a Deus, vai atravessar dias, sim, vales com Jesus, cantando, adorando, bendizendo, glorificando. Você crê nisso? Somos rejeitados às vezes, mas o consolo vem ali. Rejeitado como ministro, pastor. Eu não vim aqui rasgar seda, mas eu falo que Deus... Semana retrasada eu estava numa cidade chamada União da Vitória, e Filhos da Fé naquele lugar. E a coisa que mais dói na alma da gente, irmão, é você ser apunhalado, rejeitado e traído por filhos da fé.
Nós nem temos filho da fé, mas aquele que Deus nos deu para discipular, ensinar, ajudar e socorrer nas horas mais difíceis. Machuca a alma. Machuca a alma. É forte. Eu peguei meu carro dirigindo, ia pregar em São Mateus para ir embora. E lá, sentado na tribuna com os pastores, comecei a chorar. Falei, será que está valendo a pena? Não aguento mais, Senhor. De repente veio uma menina e ela diz, você não vai nunca lembrar de mim. Mas eu me converti com a senhora pregando. Eu estava na esquina usando crack com outras meninas. E a senhora pregando dentro da igreja. E a sua voz soava naquela esquina. E eu fui até a porta para ver quem pregava. E ali eu me rendi ao Senhor. Você crê nisso? Hoje estou casada dentro da igreja. Era o Senhor respondendo minha oração imediata de consolo. Porque eu tinha perguntado, será que vale a pena? E o Senhor estava dizendo, está vendo como vale a pena? Você crê nisso? Sempre o Senhor vai te responder para te consolar, para te animar, para te acalmar, para te despertar, para te posicionar. Você crê nisso? Ele vai te responder. Glória a Deus, você crê nisso? É um ano das respostas. É tão tremendo que Jesus Cristo, ele vai para Betânia. Quando ele está na aldeia, Marta sai de casa, fica sabendo, para dizer aqui, Jesus, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido, Jesus. Quer dizer, ela deu por perdido uma situação. Ela deu por tardio uma situação. Quer dizer, não adianta mais o Senhor vir. Agora é tarde, acabou. Porque o Senhor não atendeu minha súplica? Por que o Senhor não atendeu minha mensagem? O meu clamor? Aí se o Senhor tivesse me atendido na hora, não estava dessa situação. Morto, acabou. Não existe mais como agir. Nem o Senhor agora pode fazer alguma coisa. Daí por fim. É tão tremendo, né, irmão? Ela questiona Jesus, ela interroga Jesus, ela faz uma afirmativa a Jesus, ela acusa Jesus, ela culpa Jesus daquela maneira. Não adianta mais. Ela bota um ponto, ela bota ermos para Jesus, ela bota linhas para Jesus. Acabou, nem o Senhor tem algo para fazer agora. Mas é tão tremendo que Jesus diz, eu levantarei Lázaro, eu ressuscitarei Lázaro. E ele diz, porque eu sou a vida, eu sou a ressurreição, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E ela acha que Jesus está falando da ressurreição da igreja, né, nos dias primórdios, nos dias iminentes. Mas Jesus tinha escolhido a casa dela, glória a Deus, para ali manifestar a sua glória, o seu poder absoluto. Você crê nisso, irmão? Ela queria a cura, mas Jesus não queria dar cura. Ela queria que Jesus trouxesse um milagre que ela estava acostumada a ver. Quantas vezes aquela família, quantas vezes Betânia presenciaram Jesus dar vista para cego, Jesus levantar coxo, Jesus limpar leproso, Jesus multiplicar pão. Mas Jesus escolheu a casa de quem Ele ama, a casa dos seus escolhidos, para ser um palco de milagre. E se Deus me deu para pregar, creia que Ele escolheu este lugar para um palco de milagre. Escolheu a tua família para o sobrenatural. Você crê no nome de Jesus? Às vezes o Senhor não faz o que nós queremos, o que nós pedimos, mas quer fazer algo maior. E é por isso que Ele demora, eu creio, em alguma circunstância da nossa vida. É como se o Senhor disse, tu está pedindo é pequeno, tu está pedindo pouco, porque teus pensamentos não são como os meus pensamentos, nem teus caminhos são os meus caminhos, mas como o céu é mais alto, e não é esse céu de nuvem, a morada dEle. Você crê? Já dá para medir a morada de Deus, da nossa morada, como o céu é mais alto do que a terra, assim é os meus pensamentos para você que te escolhi. Alabiacandarei, os meus caminhos, os meus propósitos é maior para a tua vida. Você está vivendo ainda na dimensão da tua humanidade, você está vivendo no alinhamento da terra, mas eu te escolhi para tu ver minha glória, para teus olhos enxergar o que nunca enxergaram, para o teu ouvido ouvir o que nunca ouviu, e aquilo que nunca assentou no teu coração vai assentar. Quantos creem em milagre? Quantos creem em sobrenatural? Isso é muito forte.
Jesus falou outra hora para Pedro: o que eu faço hoje tu não entende, Pedro, mas amanhã tu vai entender. Porque nós queremos que Deus explique tudo o que está fazendo. Está demorando, tem que explicar o porquê. Se Ele explicasse, talvez eu ficasse mais calma, ficasse mais tranquilo. Mas Ele não explica, Ele espera que nós confiemos nele. Que esperem no Senhor. Quem espera no Senhor, quantos esperam no Senhor, jamais serão confundidos, jamais serão pegos em confusão. Apóstolo Paulo tem essa fé quando ele diz: Deus é todo poderoso. Quando na sua oração ele diz: Deus é todo poderoso. Deus não é poderoso, Ele é todo poderoso para fazer abundantemente mais do que nós podemos pedir ou imaginar. Você crê nisso? Muito maior do que nós podemos pedir, Ele pode dar, Ele pode me surpreender. Você consegue dizer isso para você? Ele vai surpreender nossa família, neste lugar Ele vai surpreender vocês. Eu estou profetizando a Bíblia, glória a Deus. Eu tenho certeza do dom que Ele está me dando para usar. O Senhor me trouxe para profetizar e eu nem sabia disso. Ele vai surpreendê-los, Ele vai surpreendê-los. Você crê no nome de Jesus? Não desista. Muito forte que o Senhor, Ele está falando conosco. Não abra mão de nada, apresente ao Senhor. Aí Jesus pergunta: onde eu puseram? E Marta vem com toda aquela explicação. Ele já está morto há 4 dias, ele fede. Mas Jesus perguntou como estava Lázaro. Jesus é onisciente e já sabia onde o puseram. É como se conjecturar esse texto aqui. O Senhor está dizendo: eu não perguntei como está Lázaro, eu só pedi para que tu me mostre ele. Eu não perguntei como que está a tua casa, eu só pedi para tu apresentar a tua casa para mim. Eu não perguntei como que está a tua alma, só me apresenta a tua alma, quebranta o teu coração diante de mim. Eu não perguntei o estado que está a tua vida financeira, só apresente para mim. Não perguntei como que está teu casamento, apresenta o teu casamento para mim. Apresenta o que está te incomodando, apresenta. Mas às vezes a gente vem para Jesus e diz: Senhor, o médico disse isso, e Jesus já sabe. Jesus não perde nós de vista. Jesus é um pastor que nos arrebanha, conhece nossas dores, nossas fraquezas, o que nos ataca. Jesus conhece cada compartimento da nossa alma, Ele esquadrinha o nosso coração. Ele só está dizendo: essa noite me apresenta aquilo que está te incomodando. Eu não quero saber como está, eu só estou te pedindo para tu apresentar a mim. Marta, talvez ali, né, no seu ímpeto, né, nervosa, angustiada, em luto, diz: vem e vê aqui. Quer dizer, tu não crê no que eu falei? Então vem ver. Vem e vê, Jesus. O Senhor diz: remove a pedra. Não pode. E agora Maria vem para perto de Jesus, fala a mesma coisa que a irmã: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus diz para Maria: Maria, eu não disse que se tu crê, mulher, tu verás a glória de Deus. Se tu tem fé, tu vai ver. Quantos aqui disseram que tem fé? Tu verás a glória de Deus. A fé, ela faz com que eu e você veja a glória de Deus. Nós éramos cegos, hoje nós vemos. E essa visão, irmão, espiritual, ela é muito ampla. Os jovens terão visão. E aqui, batizado no Espírito Santo, nós recebemos visão espiritual. A João, ele fala para os 2 discípulos: vão a João e digam o que vocês veem e ouvem. Vão testemunhar o que tem visto, o que é que nós temos visto. Mas o justo não vive de vista, vive de fé. Mas quem tem fé vai ver milagre, vai ver o sobrenatural, vai ver a glória de Deus. E nós vamos contar o que nós temos visto na presença do Senhor e ouvido. Glória a Deus, você crê nisso? Não diz que se tu crer, verás a glória de Deus. Não adianta nós dizermos que temos fé e não ver a glória de Deus. Quem tem fé vai ver milagre. É os últimos tempos da igreja na terra, mas vai ser um tempo de milagre, um tempo de sobrenatural, um tempo de força para este povo. Ainda que sejam os poucos, esses poucos vão levantar o estandarte de Cristo e vão dizer: Ele está vivo, Ele cura, Ele liberta, Ele perdoa, Ele salva. Você crê nisso?
tão forte que, vem ver. Jesus diz, remove a pedra. Já está fedendo. 4 dias morto. E com certeza deve ter delegado, não sei, juiz, não sei, médico, dentista, enfermeiro, técnico de enfermagem, psicólogo, polícia criminal, estuda anatomia. Uma técnica de enfermagem, se eu não me engano, 1 ano de anatomia, a enfermeira 2 anos. Quando jovem, eu entrei numa sala de anatomia na faculdade, Universidade Católica do Paraná. Os cadáveres doados são preparados no formal, geladeira, eles removem todo o líquido do organismo do ser humano para que os acadêmicos possam estudar. Nós temos poucos litros de líquido no nosso organismo. Mas não precisa ir longe quando a gente quer, é meio sinistro, mas você vai ver a glória de Deus. Quando a gente quer sepultar, velar uma pessoa que amamos por mais de 5 horas, nós precisamos pagar para a funerária, remover o líquido e preparar a pessoa para que a gente possa velar por mais tempo. Senão, em menos de 5 horas, começa a vazar esse líquido para fora. A pessoa morreu, não tem mais o que administra esse líquido, sangue e água dentro do organismo. Menos, dependendo da temperatura. Agora a Palestina, 42 graus. Dependendo do metabolismo do ser humano que morreu, a degeneração é muito acelerada após a morte. Agora 42 graus, eles não tinham antibiótico, então ele não tomava antibiótico, então a degeneração de Lázaro era muito rápida. Em poucas horas, 5, 8 horas, o líquido começa a fermentar. Você já viu um leite derramado? Mas o leite é cheiroso. Se tiver coalhado, ele não sobe. Agora uma água podre fermentada, ela sobe e transborda. O líquido não tem mais o que administra, ele fermenta e vaza do corpo para fora. Poucas horas, dependendo da temperatura e do metabolismo, 10 horas, 15 horas, às vezes depende, 20 horas, se está frio, 20 horas, o primeiro órgão do organismo explode, que é o coração. 20 horas, 25 horas, depende, 15 horas, o segundo órgão explode, é o intestino, que nós temos micro-organismo no intestino. Bichos começam a comer o homem de dentro para fora. Tive também a tristeza de fazer exumação no cadáver da minha irmã, por problema judicial. O olho cai, poucos dias o olho cai, porque os bichos comem o nervo, invadem o cérebro, a pele explode. Esses bichos passeiam naquele corpo inchado e tudo danificado. 4 dias. Acreditamos que Lázaro não tinha mais coração, pastor, não tinha mais intestino. Talvez o olho para fora, o cérebro, podre. Porque a própria Marta diz, já fedre, está em estado de putrificação. Já está em estado acelerado de degeneração, não adianta mais. Jesus não perguntou, remove a pedra da tua incredulidade, remove a pedra do teu limite. Eu vou além dos teus limites, do teu saber. Remove a pedra do teu achismo. E às vezes nós temos que remover a pedra da inteligência, do conhecimento. Achamos que conhecemos tudo, mas não conhecemos ainda a glória total de Deus. E começamos por achar, por tantos estudos e tanta ciência, nós colocamos pontos para Deus agir na nossa vida. Mas remove a pedra aí do achismo. Para ver a minha glória, você vai ter que remover algo da tua vida. A tua incredulidade. Remove um pouco a ciência da tua vida, para que tu possa ver a minha glória. Você crê nisso que Deus está falando? Quando a pedra é removida, ela vem a voz de Jesus, e eu vejo o poder da falácia de Jesus, o poder da palavra do Senhor. Lázaro, ele não tinha microfone. Lázaro, saia para fora. E agora aquele corpo que não tinha mais corpo dentro,
tudo destruído, eu posso ver pela fé o coração dele sendo regenerado, o intestino regenerado, o cérebro regenerado, o ouvido que não ouvia mais começa a ouvir a voz. O Senhor tem poder na morte, a morte vai ouvir ele. Você que vê crer nisso, começa a ouvir. O cérebro começa a dar comando para aquelas pernas, não tem mais líquido, já vazou o líquido, não tem sangue, não tem água naquele organismo, mas o coração começa a bombar o sangue nas veias de Lázaro, e o cérebro dá comando às pernas para obedecer a voz de Jesus e ir na direção dele, e Lázaro todo enfaixado começa a andar em direção a Jesus de Nazaré. Você crê nisso? Ele tira as ataduras, e quando tira as ataduras, não há mais nenhum sinal da morte, mas de vida, porque Jesus diz: o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim dar vida, eu vim dar vida, vida com abundância. Você crê que ele vai te dar vida ainda? Você crê? Ele dá vida para nós, nós não sobrevivemos, com ele nós vivemos. Eu vejo ele vivo em mim, quando eu levanto da minha cama, quando eu sento para comer, quando eu vejo minhas filhas, meus genros, meu neto em volta da minha mesa, o meu marido, eu vejo ele vivo quando eu entro numa casa para adorar. Você consegue ver o Deus vivo que está aqui hoje? Ele está, não é só contar que ele está vivo e nós podemos crer no amanhã, eu creio no hoje. Ele vai operar milagre, operou ontem, opera hoje, vai operar amanhã. Você crê nisso? Glória a Deus, você crê nisso, irmão? Eu vou orar, posso, pastor? Simples e singela mensagem, mas dada por ele, não por mim. Glória a Deus, você crê nisso? E ele está falando com você que é amado dele, escolhido. Vai ter milagre em sua casa, no seu caminho, na sua vida financeira. Só para terminar, quando o Senhor me deu essa mensagem dia 2 de janeiro, fazendo as malas para viajar, meu marido abre o Detran. Meu marido, ele é italiano metódico, eu que sou alemã não sou tão metódica. Ele abre o Detran e diz: Kate, o teu PVA vai R$ 2.936 esse ano. Eu falei: Marcelo, por que tu foi abrir? Deixasse para a volta. Me consagrei, jejuei para ir alegre, levar a palavra para o povo de Deus. Agora tu está tirando minha bênção. Ele falou, ele me chama de filha às vezes, né? Filha, dia 19 tu está voltando, já era. Mas não fica tão nervosa, a gente parcela 660 por mês. Eu falei: tu tem? Ele falou: não, eu também não. E fui fazer a mala, pastor. E roupa e lágrima, e roupa e angústia. E eu falei: Deus, lá naquele quarto, irmão, eu sou bem assim expressiva, eu não tenho nada de ética, viu? Já fiz aula de etiqueta, mas eu perco. E eu lá no meu apartamento, eu falei: Deus, sou tua serva, eu não posso dever nada para ninguém. O Espírito Santo, que não fica só com a gente aqui na igreja, ele está onde a noiva está. O Espírito Santo diz: Kate, que Deus tu serve? A que Deus tu serve? Eu falei: Deus Jeová Jireh, o Deus da providência. Não vou me render, não vou desistir de ir alegre para aquele lugar, não vou atribuir esta angústia à minha alma, mas eu vou fazer um voto contigo. Posiciona. A gente escolhe, ou fica ali assistindo as coisas acontecer, ou fica ali, né, remoendo, lamuriando, murmurando, ou tentando resolver certo, ou se posiciona com toda a dificuldade diante de Deus. Glória a Deus. Vou fazer um voto. E aí viajei no dia 3 de janeiro em voto com você, propósito com ele. Preguei em Umuarama, desci para Nova Santa Rosa. Quando desço para Nova Santa Rosa, uma irmã disse: vamos fazer uma visita a uma irmã que está acamada. Falei: vamos. Antes eu preciso passar na rodoviária. Passou, me deixou no ar-condicionado do carro dela. Quando foi 7 horas da noite, eu fui me arrumar para ir pregar. Sabe quando o notificador do teu celular começa a apitar? E eu curiosamente fui ver, o meu IPVA estava todo pago. O meu seguro obrigatório que vai vencer em outubro, todo pago. Eu falei: o que aconteceu? Liguei para o marido, né, irmão? Só eu e o marido e Deus sabemos. O marido disse: eu não tenho nada com isso, isso deve ser milagre. Kate, eu falei: é milagre. Fui pregar numa cura. Sabe quando se bota aquela cura?
que aconteceu, mas um júbilo, e querendo descobrir o que aconteceu. Um milagre às vezes não se explica, mas a gente quer saber. E aí fui, mas lá no fundo da igreja tinha uma irmã que não parava de sorrir. Quando acabou o culto, ela veio batendo minhas costas e recebeu tua bênção. Falei, o que você fez? Ela falou, não está sabendo? Falei, por que você pagou o seguro obrigatório que vai vencer em outubro? Porque Deus mandou te dizer que esse ano você não vai dever nada para ninguém. Ela não sabia que eu tinha problema com IPVA. Ela não sabia que eu orei. Ela não sabia que eu falei com Deus lá. Mas Deus sabia. E aí o Senhor me deu essa mensagem. Teremos respostas das nossas orações. Você crê no nome de Jesus, irmão? Você crê nisso? Agora vou acabar com o propósito, pois eu já recebi a bênção. O Senhor diz, transfere para ela. E ela é esposa de um piloto da Azul. Estavam passando problema, o piloto até se mandar embora. Mas Deus fez milagre na casa dela, sem ela saber que eu estava. Porque, irmão, Deus nos abençoa para nós também, aleluia, entrar na brecha para outros serem abençoados. Vai ter resposta para mim, mas vai ter para a tua casa também. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. Se você deseja fazer parte da nossa igreja, ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.